Olá, pessoal. Zander Reis. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse evento tão importante, tão relevante para a área e para a gestão de manutenção. Preparamos um conteúdo muito interessante e muito valoroso para a rotina do processo de análise de falhas e será um grande prazer compartilhar esse conteúdo de forma prática e objetiva para que todos nós possamos entender como que a inteligência artificial pode nos ajudar a ser mais eficientes nesse processo tão importante para a gestão contínua da manutenção. Meu nome é Zander Reis, como vocês podem perceber, eu gosto bastante de estudar. Sou especialista em inteligência artificial e especialista em manutenção, e vou tentar trazer toda essa experiência de aspectos mais práticos de tudo que nós estamos fazendo com essas ferramentas na engenharia de manutenção. Na nossa agenda, a gente vai fazer uma breve visão das análises de falhas tradicionais, né? Isso é importante a gente passar por isso de uma forma bem rápida. Uma visão integrada da análise com a estratégia de manutenção, e esse é um ponto bastante importante de ser dito. Os conceitos básicos de inteligência artificial. Por que esses conceitos são importantes? A gente às vezes fala muito do fim do processo, que é a inteligência artificial funcionando, mas a gente precisa entender os meios, o que está por trás. E assim a gente consegue ter um entendimento claro e sabe tirar melhor proveito da ferramenta, principalmente entendendo o que ela faz e, eventualmente, o que ela não faz, tão bem quanto se diz aí no mercado. Nós vamos mostrar a estrutura de uma solução de IA pronta, que a gente já usa nos nossos projetos, e a gente vai mostrar uma análise de falha feita por uma inteligência artificial e como ela fez isso, a capacidade que ela é capaz de, a capacidade dela em fazer e como ela foi capaz de chegar naquelas conclusões que a gente esperava no momento que a gente propôs o problema e o modelo para ela poder realizar esse processo. Falando um pouquinho desses conceitos iniciais, o grande objetivo de uma análise de falha é, de fato, mitigar a sua recorrência. Então, quando algum problema acontece e a máquina para, o que nós esperamos? Esperamos aprender com isso, esperamos aprender com aquele momento, esperamos fazer uma análise disso e criar uma ação para que aquele problema não volte a ocorrer. Então, eu preciso criar um processo que me permita fazer isso. Esse processo já existe, provavelmente, em todas as indústrias que têm um determinado nível de maturidade de manutenção. O grande desafio são os desafios que a gente vai relacionar dentro desse encontro nosso aqui, desse momento nosso. Uma, um, Algo que sempre me leva quando se fala em mitigar a recorrência, algo que sempre me leva a pensar sobre esse processo é o quanto isso é importante para o aprendizado organizacional. Esse aprendizado organizacional é como se fosse um ciclo constante de melhorias que a manutenção precisa criar para que cada vez ela possa galgar um degrau superior dentro dos seus processos, das suas rotinas. E, obviamente, proporcionando a redução dos custos e aumento da disponibilidade. Então, é parte dessa estratégia de manutenção criar uma análise de falhas, uma recorrência de análise de falhas que contribua para essa estratégia. E quais são os triggers tradicionais ou gatilhos tradicionais? Normalmente, dentro de uma análise de falha tradicional, a gente sempre vai ter critérios para definir quais falhas a gente vai fazer análise de falhas, porque a gente não tem recurso suficiente para analisar todos os problemas e todas as paradas que acontecem durante a rotina normal de operação. Então é importante que a gente tenha critérios para isso. Por exemplo, como esses critérios que a gente definiu, falhas repetitivas, paradas acima de 1 hora e o impacto em segurança e custo elevado. Então você vai criar, normalmente as empresas têm dentro do seu processo parâmetros, e esses parâmetros eles definem claramente quando que vai ser feita uma análise de falhas para determinados problemas que ocorreram dentro da operação. Isso traz, obviamente, desafios. O que a gente consegue perceber nesses quadrinhos que estão aqui, nesses 7 quadros, a gente consegue perceber desafios que realmente são bastante relevantes
dentro do processo da análise de falhas. E isso está permeando a nossa rotina como engenheiro de manutenção de confiabilidade. A primeira é uma baixa aderência entre os KPIs e a estratégia de manutenção. O que eu chamo de baixa aderência? Porque, de uma certa forma, eu preciso fazer uma conexão da minha análise de falhas olhando para frente, ao invés de olhar somente para trás. Então, analisar a falha que ocorreu é importante, mas quando eu propor ações, o que eu espero de impacto nos meus KPIs em virtude daquelas ações que eu estou implementando? Então, tem que existir uma aderência muito clara entre o que aconteceu e o que a gente espera de ações que vão ser feitas depois. Às vezes a gente erra nos triggers, a gente fica empolgado, põe triggers todas as paradas até 10 minutos. E a gente, obviamente, não vai ter braço suficiente para fazer. Obviamente, se você tiver numa realidade dentro da sua indústria, onde as manutenções são acima de 20%, naturalmente você vai ter um volume alto de análise de falha para fazer. Planos de manutenção que às vezes não estão muito adequados, o plano preventivo não muito adequado também prejudica, acaba que toda análise de falha acaba resultando no aumento no aumento de planos de manutenção ou no inflacionamento das ações que estão dentro dele. As estruturas de níveis, ou seja, como eu classifico as minhas falhas, também é bastante importante essa estrutura de catálogo. Se for SAP, é uma estrutura de catálogo. Se for outro software de manutenção, também você vai ter uma estrutura semelhante e hierárquica para que você possa classificar suas falhas de forma padronizada. E no fim das contas, pessoal, todos esses desafios nos trazem um cenário onde nem sempre temos tempo suficiente para fazer tudo isso. Se a gente olhar indicadores de mercado, isso aqui são fontes confiáveis, que nos trazem dados importantes. Isso aqui, olhando para a realidade do engenheiro de manutenção de confiabilidade, é uma realidade, embora essa pesquisa seja uma pesquisa mais ampla, mas 40% do tempo gasto em atividades repetitivas ou administrativas, e muitas vezes o engenheiro de manutenção de confiabilidade está envolvido também nas corretivas ou em ações de melhorias em virtude de coisas que não são para uma estratégia, mas são para aquele momento que a gente precisa ajudar e apoiar a operação. A manutenção reativa, como a gente já disse, ela impacta diretamente. Isso aqui a gente sabe que as empresas que buscam classe mundial deveriam estar trabalhando com percentuais menores do que 15%. E a gente vê um monte de métricas, um monte de indicadores de confiabilidade, e olhando para essas fontes, a gente vai até a indústria e percebe que muitas dessas fontes, muitos desses indicadores, ou não estão sendo utilizados, ou estão sendo utilizados de uma forma que não é a melhor forma para a contribuição daquela estratégia. Então, a gente tem um cenário: poucos recursos, muitas falhas, ou o cenário: volume grande de corretivas e uma impossibilidade de fazer as análises de falhas para todas aquelas corretivas. Então, toda essa problemática nos leva a um ambiente onde a gente pode concluir da seguinte forma: análise de falhas é essencial. Muitas vezes ela não acontece na velocidade que nós gostaríamos. Quase sempre ela é muito cara, porque eu gasto muito tempo, envolvo várias áreas, tenho que fazer várias análises. Não é incomum ela não ficar tão consistente quanto nós gostaríamos, e a gente percebe isso quando a gente implementa as ações. E no fim, a gente acaba com um gap entre a necessidade de ter estratégia e melhoria contínua na manutenção a partir das análises de falhas, em contraponto com a minha incapacidade de lidar com os recursos todos necessários e tudo aquilo que é necessário para fazer essas análises de falhas. Então, esse é o cenário que a gente encontra na maioria das indústrias, e é o cenário que a gente está se desafiando. E aí a grande pergunta: como que a inteligência artificial pode ajudar nisso? Uma coisa que eu já queria trazer para vocês, de uma forma conceitual, que é uma forma conceitual importante. Existem basicamente 2 tipos de linguagem generativa, tá? 2 tipos de modelos que você pode usar para assistentes de linguagem generativa. O que a gente chama de LLM, que é Large Language Model, e o que a gente chama, menos conhecidos, os Small Language Models, são modelos dedicados. E a ferramenta que a gente vai ver aqui hoje, o assistente que a gente vai ver,
é um assistente dessa categoria. Ele é especializado em análise de falhas. Ele não responde perguntas além de análise de falhas. Ele foi treinado dentro de um modelo para responder análise de falhas. Então, ele é um agente especialista. Que usa algumas tecnologias, né? Usa a tecnologia de RAG, né? Que é uma tecnologia que nos permite buscar dados históricos para fazer análise. Utiliza integração com SAP PN para poder que as informações sejam mais fluidas, para que eu tenha um dos meus triggers, vai ser aquilo que eu padronizei. Então, quando a nota de manutenção nascer no SAP, com algumas características que nós definimos, isso automaticamente vai disparar a análise de falhas sem nenhum tipo de intervenção do ser humano dentro daquele modelo que foi desenhado. E no fundo, o que a IA vai entregar? O que a IA entrega no fim do dia? Ela faz a pré-avaliação e apoia o engenheiro no processo de decisão. Ou seja, ela avalia por conta dela mesmo, de acordo com tudo aquilo que ocorreu, propõe cenários distintos, e nesses cenários distintos propostos, é possível que o engenheiro desenvolva esse cenário interagindo com o cenário, fazendo perguntas sobre o cenário, fazendo pesquisas adicionais, mas ali ele vai fazendo um trabalho de co-geração ou de co-análise, de co-desenvolvimento, de co-autoria, e tendo acesso a todas as informações que normalmente ele precisaria fazer centenas de pesquisas dentro das suas bases de dados. Ele tem tudo ali na mão dele, através dessa tecnologia, onde eu consigo pesquisar nessas bases e trazer umas informações mais sintetizadas. E que fontes de dados são essas, né? O que esse modelo tem? Desculpem. O que esse modelo tem que é importante? A primeira coisa, quais são as fontes? A análise de falha tradicional, as fontes são muito conhecidas. Temos várias literaturas a respeito sobre árvores de falha, temos bastante informações a respeito disso. Mas eu coloquei como primeiro item aqui o índice de confiabilidade do apontamento da manutenção, dos apontamentos de manutenção. Por que, pessoal, que eu coloquei isso? Me desculpe pelo erro de português aqui, ok? Então, por que eu coloquei isso como sendo o primeiro item? Porque boa parte da análise de falhas que a gente começa a fazer, eu preciso saber como que os apontamentos estão sendo feitos. Se eu posso confiar no que eu encontro de apontamento da manutenção. Porque esse índice de confiabilidade nesse dado vai acabar influenciando o quanto eu vou confiar na análise que eu fiz. Então, uma das primeiras coisas que a inteligência artificial faz quando ela recebe um equipamento com problema é analisar a confiabilidade dos apontamentos de manutenção sobre aquele problema, sobre aquele equipamento. Ela vai analisar o MTBF e o MTTR do equipamento e da linha que ele está. E se não tiver o MTBF e o MTTR, ela calcula na hora. O backlog, tem algum backlog? Tem alguma nota já aberta? Já tem alguma ordem de manutenção que está parada, aguardando algum tipo de recurso, mas o problema veio a ocorrer? Ela avalia também se as recomendações que foram dadas antes, vamos imaginar, temos uma análise de falha para esse mesmo equipamento, ou para essa linha, e essas recomendações têm ou não relação com o problema que ocorreu agora, e as ações que nós propusemos como resultado da análise de falha, elas foram efetivamente executadas? Então, tudo isso vai ser analisado pela inteligência artificial de forma com que ela tenha um cenário mais amplo e mais confiável sobre os dados que ela tá analisando para poder chegar a uma conclusão. E uma outra coisa interessante são os dados das manutenções não invasivas, que a gente chama de preditivas, monitoramento online e inspeção. Todos esses dados, eles são importantes para que eu consiga traçar como se fosse uma fotografia do momento que o problema ocorreu. Então, no momento que ela recebeu a nota, no momento que o modelo recebe a nota com um problema em um determinado equipamento, e esse problema é identificado, o que foi feito de preditivo? Essa máquina tem ou não monitoramento online? O que estava no medidor no momento que essa falha ocorreu? Então, essa fotografia ela é importante para que eu possa tirar como se fosse um prognóstico, né, do que aconteceu, né, e esse prognóstico me permite ter detalhes e características no momento que eu extraí a informação para fazer a análise. Essa análise a gente faz num contexto expandido,
né? E esse contexto expandido é algo, é um conceito onde você amplia, avalia e padroniza. Então, esse modelo ele tem essas três dimensões. O modelo de ampliação, ele amplia a análise, avalia e propõe padronizações para que o problema não volte a ocorrer. Então, a própria inteligência artificial já faz isso no momento que ela recebe, pega todos esses dados, obviamente, além de fazer a análise dos dados estatísticos, mas ela também faz uma coisa interessante, que é a simulação de cenários. A definição de cenários e cada um desses cenários, o que seria. Então, no pior caso, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, quais são os cenários que eu devo avaliar para poder saber quais as melhores ações que eu devo tomar. E aí as saídas principais desse modelo, ele vai te dar os 5 porquês, entre 3 a 5 porquês previamente definidos, nunca menos do que 3 e nunca mais do que 5, para você fazer uma análise de 5 porquês. Ele já faz uma análise preliminar de causa e efeito, baseado no modelo que ele já tem e no aprendizado que ele foi treinado a respeito dos tipos de problemas que podem acontecer com determinado tipo de equipamento. Então, ele já tem um treinamento específico, né, sobre os problemas mais comuns, o RCM daquela categoria de equipamentos. Então, está tudo dentro dele e ele vai fazer ali uma análise, uma prévia da análise de causa e efeito, e vai propor ações sempre de curto prazo, de médio e de longo prazo. Curto prazo até 30 dias, médio prazo até 6 meses e longo prazo até 1 ano. E uma análise estatística dos possíveis impactos de cada ação. Então, isso também é uma coisa bastante importante, que ele já faz uma estatística para entender as probabilidades envolvidas na possibilidade daquele problema voltar a ocorrer e o prazo que esse problema pode voltar a ocorrer. Vamos mostrar então, pessoal, uma análise de falhas feita por uma inteligência artificial. Aqui a gente não vai fazer ao vivo, porque o nosso tempo não nos permite isso, mas eu vou mostrar para vocês uma análise pronta e vou mostrar para vocês uma interação do engenheiro com essa análise, para vocês verem do poder que a gente está falando. Esse motor realmente existe e a situação que a gente está vendo é realmente a situação que ocorreu. Tá? Esse motor tem algumas características, ele era um motor grande, e esse motor de grande porte, e é um motor que a gente tinha colocado monitoramento online nele. Só que nesse processo de monitoramento online que o cliente colocou, vocês vão ver pela análise de falhas, essa conclusão foi a conclusão da IA, no momento que ela buscou planos de inspeção para esse equipamento. Porque o monitoramento era online, mas o disparo das ações não era online. Então, vamos ver. As fontes de dados, ele vai falar sobre as fontes de dados que ele encontrou, as notas de manutenção. Ele analisou as notas de manutenção historicamente abertas e elas estavam incompletas, ou seja, as notas de manutenção que tinha aberto não estavam completas, não foram convertidas em ordem para que houvesse ação. E a última preventiva, ele não encontrou dados da última preventiva desse motor. Tá? Esse é um aspecto bastante relevante. Foi feita uma análise do MTBF e do MTTR. As notas, não tinha notas abertas, ou seja, historicamente incompletas, porque essas notas não viraram ordem e foram encerradas. Aqui não existia nenhuma aberta. Não há ações pendentes registradas por motor, ou seja, as inspeções não geraram nada. Quando foi feita uma análise das manutenções não invasivas, foi encontrado o monitoramento online, porque a gente tem acesso, nesse caso, a gente gera uma base de dados com o monitoramento online dos motores, e a gente percebeu que o painel tinha uma notificação automática quando os parâmetros de vibração alcançavam determinados limites, existia uma notificação, mas essa notificação ia por e-mail. Você não tinha um plano de inspeção específico para poder coletar essas informações a respeito daquela vibração. Bom, o que isso gera, né, pessoal? Essas aqui foram as conclusões baseadas nos parâmetros que o modelo está orientado a avaliar. Quando ela faz a análise, o que ela propõe, né? O motor é monitorado online, então o inspetor deixou de visitá-lo confiando no painel, confiando no monitoramento. Só que não existe um processo, depende da iniciativa do técnico olhar. Já viram isso, pessoal?
Ou seja, eu coloco um monitoramento online, faço uma sala muito bonita, cheia de faróis, mas como que aquilo encaixa na manutenção? Qual que é a frequência que eu olho para esse painel? A preventiva anual do redutor, ele achou uma preventiva anual, porém sem registro de possibilidade de execução ou execução sem lançamento. Ou seja, trocaram o óleo, mas não disseram, não foi registrado nenhum tempo para aquele processo. Foi registrado apenas, a ordem foi aberta e foi encerrada. Não tinha consumo de óleo e não tinha informações a respeito do tempo de execução. Então ela fez alguns cálculos de cenários. Tá? Nesses cenários, ela colocou cenário A, sem inspeção formal no papel, tempo de detecção médio seria de 2 a 4 semanas. Ou seja, baseado no histórico e tudo que o modelo conhece, esse cenário do problema que ocorreu, o tempo de detecção seria em torno de 2 a 4 semanas. No cenário B, se eu tivesse um checklist para ir lá no painel, não precisa nem ir no campo, só alguém sair uma ordem de manutenção, que tem uma rota de alguém sentar no painel e coletar aquelas medições que o painel e lançando no SAP. Já que eu não tenho isso online, um processo que me garantisse que alguém está olhando para aqueles dados gerados pelos indicadores. Eu levaria menos tempo, um tempo de detecção inferior ao tempo de detecção superior. Agora, se eu tivesse uma integração com o ERP, essa detecção seria em minutos ou horas. Ou seja, se esses alertas estivessem integrados ao ERP, consequentemente, eu conseguiria ter uma ação muito mais rápida, porque a nota para atuar naquele problema nasceria de forma automática. Então, olhando para esse cenário de impacto, né, do impacto esperado, o que se avalia? A gente poderia pensar no aumento do MTBF entre 25% e 40%, com uma probabilidade de ocorrência menor entre 50% e 60%. E uma redução no MTTR entre 10% a 20%. Ou seja, sem considerar a preparação de peças. Então, olhando para esse cenário, entre o cenário C versus o cenário A, ou seja, entre o cenário onde eu tenho integrado com o SAP, e o cenário que eu tenho hoje, que está tudo monitorado, mas eu não tenho um processo de verificação constante daquele indicador, daqueles dados que são gerados, né, pelo painel, eu teria uma diferença bastante importante. Ela já construiu 5 porquês, tá? Por que o motor falhou, por que a falha evoluiu, então, ou seja, esses aqui, ela já construiu 5 porquês, já fez uma análise uma análise preliminar de causa e efeito, e já propôs ações de curto, médio e longo prazo. Interessante que na ação de curto, eu acho bastante interessante quando a gente estava testando esse modelo, é que a primeira coisa que ela propõe na ação de curto prazo é corrigir o problema, né? É uma coisa interessante, né? Porque aqui a primeira ação é corrigir o problema. Depois que você corrigir o problema, vamos olhar um checklist semanal para olhar para o painel, para ver se as coisas estão acontecendo. Vamos auditar os processos de auditoria, já que a gente não tem registro nenhum de lançamento no SAP das informações das manutenções que foram feitas desse motor. E vamos fazer um KPI para poder verificar se as pessoas estão fazendo esses checklists que nós propomos. Isso no curto prazo. No médio prazo, obviamente, está propondo uma integração, e no longo prazo, propondo que a própria IA, né, faça algumas ações automatizadas. Lembra que eu disse para vocês do modelo de IA? A gente está falando em ampliar a análise, padronizar e automatizar. Então, aquela já está propondo algo em termos de automatização. Pensando em probabilidade de recorrência dentro desse período, a gente está falando a probabilidade entre 0,35 e 0,15, considerando o cenário C, se a gente adotar o cenário C, e aí a gente tem aqui o MTBF e o MTTR projetado dentro desse processo, tá? Ou seja, mais 30%, e o MTTR médio com redução de 15%. Fazendo o cálculo disso, ela já tem dentro dela uma tabela de horas, ela já tem dentro dela uma valorização da hora de manutenção, valorização das peças de manutenção, tudo isso extraído do SAP, e ela te fala inclusive, se você implementar o plano C, te fala quanto você vai economizar especificamente em relação a esse motor. Então, nesse contexto, nessa mensagem-chave, a gente pode ver o seguinte:
o quanto que a IA conseguiu ser efetiva no momento que ela fez essa análise, que ela recebeu essa nota. Aqui a gente fez uma interação rápida, pessoal. Eu peguei esse relatório de falhas como engenheiro de manutenção, coloquei aqui dentro da Manuela, que é o nosso assistente de IA que faz isso de forma automatizada, e aqui eu coloquei o relatório de falhas e pedi algumas avaliações sobre esse relatório de falhas. O que ela fez? Ela avaliou o relatório de falhas e fez uma segunda avaliação conforme os requisitos e os parâmetros que eu coloquei aqui, trazendo um pouco de realidade. Aí vem a inteligência do ser humano, ponderando o que foi apurado, trazendo informações adicionais e ela revendo todos os indicadores, revendo as ações que seriam feitas, né, revendo as questões do KPI, refazendo os cálculos de acordo com o cenário que eu coloquei de avaliação e chegando no final a um valor um pouco diferente, mas também um valor expressivo caso eu faça a ação, quanto isso vai me economizar, ok? Bom, vamos voltar então para a apresentação. Dentro desse conceito, pessoal, quais são os ganhos que a gente espera, então? Primeiro, em termos de abrangência, a gente conecta histórico, planos, indicadores e backlog. Então, teremos uma conexão completa a respeito disso. Teremos uma consciência onde a gente consegue reduzir os vieses individuais e aplicar métodos padrões para análise de falhas. E temos escalabilidade. Em vez de a gente fazer isso somente para equipamentos que são relevantes, a gente pode fazer para todos os equipamentos que são relevantes, e não somente equipamentos críticos ou de grande custo. Por quê? Porque essa análise inicial vai ser feita de forma automatizada. E o valor estratégico, a gente consegue transformar dados de manutenção em decisão alinhada ao negócio. Ou seja, a gente pega um cenário onde a gente tem dificuldades e desafios, aplica IA com um agente altamente especializado e no final o que a gente consegue? A gente consegue melhorar a estratégia de manutenção e trazer os resultados esperados para a organização. Gostaria muito de agradecer a todos vocês. Eu sei que parece que é um convite para ir para a Lua, mas não é, pessoal. É extremamente possível, esse assistente existe, ele funciona, e assim é a forma que a inteligência artificial pode transformar o dia a dia da manutenção e os processos de análise de falhas. Obrigado.